Meu nome é Capitã Olivia Anderson, tenho 32 anos e sou a mais forte da minha família. A que consegue lidar com qualquer coisa, desde um tiroteio no Afeganistão até a crueldade casual do meu próprio sangue. Naquela noite, em um restaurante chique, meu pai me chamou de egoísta na frente de todos, enquanto elogiava o espírito livre da minha irmã Scarlett. Mas eles não sabiam que a força da minha irmã havia chegado ao limite. Depois de anos financiando o estilo de vida da minha irmã com meu salário de combate, finalmente contei a verdade. A expressão de puro choque em seus rostos quando expus tudo, até a nova bolsa de grife da Scarlett comprada com meu dinheiro, foi mais gratificante do que qualquer medalha. Antes de eu contar cada palavra que destruiu o mundo perfeito deles, me diga de onde você está ouvindo. Curta e clique no botão de seguir se você já deu tudo de si, só para ser menosprezado. Sentei-me com as costas retas, um hábito do serviço, numa poltrona de veludo macio no The Marine Room. O Oceano Pacífico estava nos dando um show, com a maré alta jogando ondas contra o vidro panorâmico logo abaixo dos nossos pés. O som era uma percussão profunda e rítmica para a apresentação da noite. Meu pai, Richard Anderson, estava em seu elemento, conversando com seus sócios. Sua voz, rica e confiante, ecoava pela mesa enquanto ele relatava os detalhes finais de um negócio imobiliário multimilionário em La Jolla. Ao lado dele, minha madrasta Genevieve desempenhou seu papel com perfeição. Seu sorriso, uma constante presença plácida. E ao lado dela, minha irmã Scarlett assentiu e sorriu, uma visão em um vestido de seda que provavelmente custou mais do que meu aluguel mensal. Ela era uma princesa em um baile real, cada gesto gracioso e ensaiado. E então lá estava eu, com meu vestido preto simples e sem adornos. Eu me sentia como um soldado com o uniforme errado, uma anomalia em seu desfile de vitória. O ar estava carregado com o aroma de perfume caro, Baccarat Rouge, imaginei, e o odor metálico de dinheiro, antigo e novo. Era uma realidade cuidadosamente construída, um teatro de sucesso. E eu era a única peça que não se encaixava. Eu pertencia a um mundo de consequências, de causa e efeito, de ações que tinham resultados permanentes e irreversíveis. Este mundo, o mundo deles, parecia ser tudo encenação. Quando o garçom chegou, um jovem de colarinho engomado e um sorriso que oscilava entre o profissional e o espantado, meu pai fez o pedido sem olhar o cardápio. Quero bife tomal, mal passado, e uma garrafa de Opus One de 88, disse ele. O pedido era uma declaração, uma afirmação de poder destinada aos seus convidados. O garçom curvou levemente a cabeça. Scarlett, sempre a flor delicada, escolheu as vieiras grelhadas com risoto de açafrão. Então, todos os olhares se voltaram para mim. O peso coletivo da atenção deles parecia uma pressão física. E para o capitão? Perguntou o garçom, em tom respeitoso. Só a salada de frango grelhado. Obrigada, eu disse, com a voz calma e serena. A testa do meu pai franziu-se numa demonstração teatral de desaprovação. Observei-o construir o momento, deixando o silêncio prolongar-se o suficiente para ser desconfortável. Uma salada? Pelo amor de Deus, Olivia, não podes relaxar um pouco? Isto é uma celebração. Ele se virou para os convidados, um gesto amplo que incluía todos à mesa, menos eu. Seu sorriso era largo, mas não alcançava seus olhos. Esta é a minha filha mais velha, uma capitã da marinha. Ele fez uma pausa, deixando o título pairar no ar por um instante, como se fosse um fato exótico, mas ligeiramente inconveniente. Muito disciplinada, mas às vezes me pergunto se ela sabe viver. Risadas educadas e tensas ecoaram pela mesa. Não era uma piada. Era uma avaliação pública, um aviso anunciando minhas supostas falhas. Mantive a postura impecável, as mãos apoiadas no colo, e me concentrei na chama bruxuleante da vela no centro da mesa. Não vacilei. Apenas absorvi o impacto como um saco de areia absorve uma bala. Scarlett, como sempre, percebeu a oportunidade e a aproveitou. Colocou a mão delicadamente no braço do meu pai, num gesto de solidariedade. A Liv está sempre economizando, pai, murmurou, a voz carregada de uma falsa preocupação, que era sua especialidade.
Ela me lançou um olhar rápido e indecifrável antes de voltar toda a sua atenção para ele. Ela provavelmente está economizando para algo importante. As palavras soavam inocentes, mas eram um dardo envenenado, e meu pai estava mais do que disposto a enfiá-las na boca. Ele pousou a taça de vinho com um baque definitivo, o líquido vermelho escuro espirrando contra o cristal. Ele fixou o olhar em mim, sua expressão endurecendo-se em uma de indisfarçável decepção. Era um olhar que eu conhecia a vida toda, um olhar que dizia: não é o suficiente. Nunca é o suficiente. Poupar, ele zombou, a palavra áspera e desdenhosa. Eu chamo de egoísmo. Está vendo sua irmã aqui? Scarlett sabe como investir em si mesma, em sua marca, em sua presença online, em seus relacionamentos. É assim que você progride neste mundo. É um investimento inteligente. Seus olhos percorreram meu vestido simples, minha falta de joias, como se fossem prova de um crime. E você? Tudo que você conhece é seu trabalho e suas 4 paredes. Nós te demos tudo, Olivia. As melhores escolas, todas as oportunidades. E você nos retribui vivendo como uma mendiga. Egoísta. A palavra pairava no ar, mais pesada que a umidade opressiva, mais alta que o bater das ondas lá fora. Silenciou a mesa. Olhei para o rosto satisfeito do meu pai, para o sorriso plácido de concordância silenciosa de Genevieve e para a máscara de piedade cuidadosamente elaborada de Scarlett. Seus olhos, no entanto, exibiam um brilho de triunfo puro e inalterado. Ela havia vencido. Por um instante, eu não estava mais em lajola. O tilintar dos talheres desapareceu, substituído pela lembrança da areia batendo na lona. Eu estava de volta a uma barraca em Kandahar, o ar com gosto de poeira e óleo diesel queimado. Eu estava forçando uma refeição rápida gelada, o frango processado com gosto de papelão salgado depois de uma patrulha de 24 horas. Lembrei-me do ruído estático do telefone via satélite enquanto eu transferia meticulosamente todo o meu suplemento de periculosidade de volta para os Estados Unidos, enviando até o último centavo para casa para que Scarlett pudesse pagar o aluguel de seu apartamento de luxo no centro de San Diego, para que ela pudesse continuar sua jornada de cura e encontrar seu propósito criativo. Um arrepio profundo e intenso percorreu meu corpo, começando no peito e irradiando até a ponta dos dedos. Era o frio da clareza absoluta e inegável. Eu não chorei. Eu não gritei. Meu treinamento entrou em ação, uma vida inteira de disciplina tomando conta do meu sistema nervoso. Isso fixou minha expressão em uma máscara neutra, manteve minha respiração estável e minha coluna rígida. Um soldado nunca, jamais, revela uma fraqueza ao inimigo. Mas, por dentro, algo se rompeu. A base sobre a qual eu construíra minha vida, o sacrifício silencioso, a responsabilidade inabalável, a crença inabalável de que ser o forte era um dever nobre, tudo ruiu sob o peso daquela única e cruel palavra. Eles viam minha disciplina como privação. Viam meu sacrifício como egoísmo. Construíram seu mundo de conforto e ilusão com base na minha força silenciosa e depois me condenaram por possuí-la. Minha mente, treinada para avaliar ameaças em frações de segundo, começou a ligar os pontos. A demissão casual, a humilhação pública, o prejuízo financeiro, não foi uma série de incidentes isolados. Foi um padrão, uma estratégia. E naquele momento, percebi que meu inimigo estava sentado bem na minha frente. A única pergunta que ecoou no silêncio repentino e ensurdecedor da minha mente foi: por que eu deixei isso acontecer? Naquela noite, o sono era um país estrangeiro para o qual eu não conseguia visto. Cada vez que fechava os olhos, a cena do restaurante se repetia. A imagem do meu pai erguendo aquela taça de Opus One, com o rosto corado de orgulho e arrogância, ficou gravada na minha mente. Parecia familiar. E enquanto eu me revirava na tranquilidade do meu apartamento em San Diego, aquela imagem se prendeu à borda de outra lembrança muito mais antiga, trazendo-a das profundezas. Era a minha formatura na faculdade. Eu havia terminado como a primeira da turma, com louvor, e era graduada com distinção do programa HOT da minha universidade. Minha recompensa foi um jantar comemorativo no Applebee's.
Lembro-me dos cardápios pegajosos e do som de uma mesa próxima cantando parabéns a você desafinado. Meu pai me deu um tapinha no ombro, um gesto que era ao mesmo tempo de parabéns e de desdém. Você aprendeu a se cuidar, Liv, disse ele, em voz alta por cima da música pop do restaurante. Essa é a maior recompensa que existe. Ele fez parecer que minha independência era um presente que eu lhe dera, o presente da sua própria liberdade de responsabilidade. Apenas 6 meses depois, Scarlett abandonou uma prestigiosa escola de design na metade do segundo semestre. Não houve nenhuma palestra sobre responsabilidade. Em vez disso, meu pai comprou para ela um Audi A5 conversível branco novinho em folha. Ele disse que era para inspirar a criatividade dela. Ele deu uma festa luxuosa com buffet na casa deles em Lajola, convidando dezenas de amigos e vizinhos. Fiquei parado num canto do amplo quintal deles, observando-o erguer uma taça de champanhe. Minha menina, Scarlett, só precisa saber que a família dela sempre será uma rede de segurança, anunciou ele à multidão. Não importa quantas vezes ela tropece, estaremos aqui para segurá-la. Ao ouvi-lo, uma compreensão fria se instalou em meu estômago. A rede de segurança era real, mas fora tecida para uma. Para outra filha, a forte, havia apenas o chão duro. Mas nenhuma lembrança, nenhuma ofensa, marcou tão profundamente quanto o dia em que me formei na escola de aspirantes a oficiais em Quantico, Virgínia. Na vida de um fuzileiro naval, poucos dias têm mais peso. É o ápice de meses extenuantes de tormento físico e mental, o dia em que você finalmente conquista o título e a patente de segundo-tenente. Foi o dia mais significativo da minha vida profissional, e eu queria que meu pai o visse. Queria que ele me visse, não como sua filha estranha e disciplinada, mas como uma oficial. Usei minhas próprias economias escassas para comprar uma passagem de avião de San Diego para Virgínia, agarrando-me à esperança ingênua de que desta vez seria diferente. Desta vez ele ficaria orgulhoso. Naquela manhã, eu estava em formação no convés de desfile, com o sol úmido da Virgínia batendo no meu uniforme perfeitamente engomado. Meus sapatos estavam engraxados até ficarem espelhados. Minha postura era ereta como uma vara. Ao meu redor, um mar de famílias fervilhava de expectativa, câmeras em punho, rostos radiantes de orgulho. Examinei as arquibancadas, meu coração batendo forte com uma esperança tola e infantil. Ele não estava lá. Assim que a cerimônia estava prestes a começar, senti uma leve vibração no pequeno bolso do meu uniforme. Uma mensagem de texto. Minhas mãos, firmes em cada pista de obstáculos e teste de pontaria, tremiam quando peguei meu celular. Era dele. A mensagem foi curta, quase uma reflexão tardia. Parabéns, garoto. Estou em Napa para um festival de vinhos com a Scarlett. Ela precisava mesmo de uma pausa para desestressar. Mandando um abraço. Li as palavras uma vez, depois duas. Napa. Ela precisava de uma pausa. Minha visão ficou turva. Ao meu redor, a cerimônia começou. Nomes estavam sendo chamados. Novos tenentes se aproximavam, seus pais ou cônjuges correndo para o campo para prender as barras de ouro em seus colarinhos. Observei pais abraçando seus filhos, mães chorando de alegria ao abraçarem suas filhas. Cada abraço era uma nova pontada de dor. Meu próprio pai estava girando um cabernet em um vale pitoresco a centenas de quilômetros de distância, ajudando minha irmã a desestressar. Você é a forte, Liv, ele sempre dizia, desde que eu era pequena. Eu costumava achar que era um elogio. Naquele dia, sozinha naquele convés de desfile, finalmente entendi o que realmente era. Não era um elogio. Era um passe livre, uma isenção vitalícia dos deveres da paternidade. Porque eu era forte, ele não precisava aparecer. Porque eu era forte, ele não precisava me confortar. Porque eu era forte, ele podia dedicar todo o seu tempo, dinheiro e carinho à criança que considerava mais fraca, aquela que realmente precisava dele. Eu me tornei a sentinela silenciosa da família, o soldado que montava guarda nas linhas de frente, garantindo que o perímetro estivesse seguro para que eles pudessem fazer suas festas em segurança atrás da cerca. Anos depois,
Tentei explicar esse sentimento à minha mãe biológica, que há muito tempo havia se casado novamente e se mudado para o Oregon. Liguei para ela, com a voz embargada, enquanto relatava os anos de negligência casual. Ela ouviu pacientemente. Quando terminei, soltou um longo e cansado suspiro. Ah, querida, você conhece seu pai. Ele é só desajeitado com os próprios sentimentos, disse ela, com a voz distante. E Scarlett, ela sempre foi mais sensível do que você. Você é a irmã mais velha. Precisa ser durona por ela. Suas palavras, embora provavelmente bem intencionadas, eram apenas mais uma lâmina torcendo a faca. Ela estava validando a narrativa dele. Eu tinha que ser forte. Eu tinha que me sacrificar. Eu tinha que aceitar. Ela me ensinou a normalizar a injustiça, a envolvê-la no nobre manto do dever de uma irmã. E eu, uma filha tão desesperada por qualquer tipo de amor, acreditei nela. Aceitei meu papel, um papel que tinha um custo muito real, muito tangível, que apareceria no meu extrato bancário pelos anos seguintes. Depois de uma noite sem dormir, catalogando injustiças do passado, a primeira coisa que fiz quando a luz pálida da manhã infiltrou-se pelas minhas persianas foi pegar o celular. É o instinto de um soldado, avaliar a situação, rever os fatos. Abri meu aplicativo bancário. Os números na tela eram claros, frios e implacáveis. Eles não tinham opinião formada. Apenas diziam a verdade. Lá estava, uma transação recorrente no primeiro dia de cada mês, uma transferência de $1.400. A linha do memorando dizia simplesmente, aluguel Escarlate. Isso já vinha acontecendo há 22 meses. Um rápido cálculo mental fez meu estômago revirar. Mais de $30 mil. Esse dinheiro vinha das minhas economias, do adicional de periculosidade e dos complementos de pagamento de combate que eu havia ganhado no Afeganistão. Dinheiro ganho em um lugar onde a trilha sonora diária era o estrondo distante da artilharia e o ar estava carregado de um medo constante e leve do desconhecido. Aqueles $30 mil tinham um propósito. Era para ser a entrada para um pequeno apartamento em North Park, talvez um apartamento de 2 quartos que eu finalmente pudesse chamar de meu, um lugar para pendurar minhas medalhas, um lugar para me sentir segura, um lugar só meu. Em vez disso, esse dinheiro estava pagando por um loft com vista para a Bahia, para o qual eu nunca tinha sido convidada. Estava financiando uma vida que eu não podia sustentar para uma irmã que se sentia no direito de ter. Fechei o aplicativo e joguei meu celular no criado mudo. Do lado de fora da minha janela, o motor do meu Honda Civic de 20 anos ligou com uma tosse tensa e estridente. Era um som que se tornará a música de fundo da minha vida, uma constante zombaria mecânica do meu sonho de ter um lar. Mais tarde, enquanto fazia café, caí na armadilha de sempre. Abri o Instagram. É um hábito idiota, uma forma de autopunição que não consigo largar. E lá estava ela. O perfil da Scarlett era uma cascata de histórias com curadoria profissional. A primeira era uma foto de seus pés descalços sobre um tapete de yoga de tecido, com o nascer do sol lançando um brilho dourado. A legenda dizia, encontrando meu equilíbrio interior, #autocuidado, #jornada de cura, #autenticidade. O próximo foi um vídeo curto de tirar o fôlego do pôr do sol sobre as colinas onduladas e repletas de carvalhos de Ojai. Depois, a inevitável selfie. Ela estava radiante, vestida da cabeça aos pés com uma roupa Lululemon novinha em folha, com um sorriso radiante e despreocupado. A legenda era um verdadeiro espetáculo, aprendendo a se desapegar do que não lhe serve mais. Olhei para o meu próprio café da manhã, uma tigela de aveia instantânea com gosto de cola para papel de parede e uma xícara de café instantâneo Folgers. Me peguei pensando, com um gosto amargo e ácido subindo pela garganta, se meus $1.400 por mês estavam servindo à sua jornada de cura. A ironia era tão forte que eu senti que ia me engasgar. Ela estava aprendendo a deixar ir. E eu era a coisa da qual ela estava abrindo mão, meu dinheiro, meu sacrifício, meu futuro. Esse fardo não era apenas financeiro. Eram milhares de pequenos cortes de papel na minha própria vida. Era o peso de um não constante e exaustivo. Tive que dizer não quando minha melhor amiga da faculdade se casou em Nova York,
mentindo que não conseguiria tirar uma folga da base, quando na verdade eu não tinha dinheiro para pagar a passagem de avião. Tive que dizer não quando meu namorado Liam quis fazer uma viagem de esqui de fim de semana para Big Bear, fingindo que odiava o frio, quando na verdade eu simplesmente não conseguia justificar o gasto com o ingresso do teleférico e o aluguel do equipamento. Tive que mentir para ele, dizendo que eu não era muito bom em viajar, quando na verdade minha alma ansiava por ver o mundo nos meus próprios termos, não apenas através da janela blindada de um VEI. Cada vez que meu velho Honda fazia um barulho novo e desconhecido, um estalo na suspensão, um guincho nos freios, meu coração apertava no peito. Eu não tinha medo de o carro quebrar. Estava apavorado com a conta do conserto que viria, uma conta que eu sabia que não conseguiria pagar sem me endividar. Eu era capitão do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, um oficial com imensa responsabilidade. No entanto, eu vivia de salário em salário como um soldado raso. Tudo isso, toda essa vida limitada, era um segredo que eu guardava para que minha irmãzinha pudesse continuar a desempenhar o papel de uma artista boêmia despreocupada, livre das vulgaridades do dinheiro. Eu ainda conseguia ouvir a voz dela daquele telefonema 2 anos atrás. Ela estava soluçando, um som histérico e ofegante que imediatamente me deixou em alerta máximo. O namorado, com quem morava, a expulsou de casa, ela chorava e estava sem dinheiro, completamente sem dinheiro. Só por alguns meses, Liv, eu juro, ela gritou. Só até eu conseguir me reerguer. Alguns meses se tornaram um estado permanente. O acordo inicial havia se transformado em um contrato tóxico e tácito. Toda vez que eu gentilmente tentava tocar no assunto, perguntar sobre sua busca de emprego ou suas finanças, ela tinha uma nova crise pronta para explodir. Estou tão deprimida agora. Não consigo nem pensar em trabalhar das 9 às 5. Ou, meu novo projeto de arte está prestes a decolar. Eu consigo sentir. E se eu empurrasse, mesmo que só um pouquinho, a água começava a transbordar. Você não pode fazer isso comigo. Você é minha irmã. Você é a forte. Ela tinha transformado meu amor em uma arma, transformando o meu senso de dever em uma gaiola. E a lealdade de um soldado, o código arraigado de não deixar ninguém para trás, entrou em ação. Eu apliquei à minha própria família e, ao fazer isso, me tranquei lá dentro. Antes de continuar, mostre seu apoio a esta soldada com um like se você acha que ela merece algo muito melhor. E nos comentários, quero que você faça algo por mim. Basta digitar a palavra forte se alguma vez lhe disseram que você tem que carregar o fardo porque você é forte. Me diga que não estou sozinha aqui. Naquela noite, eu estava à deriva no mar de pensamentos negativos, repassando cada palavra condescendente, cada olhar de desdém. O silêncio no meu pequeno apartamento era ensurdecedor, amplificando a sensação de estar completamente sozinha na gaiola que minha irmã havia construído com tanta maestria ao meu redor. Eu estava olhando para o teto, percorrendo as rachaduras no gesso, quando meu celular vibrou na mesa de centro. A tela se iluminou com uma foto do Liam, com o braço em volta de mim, caminhando pela montanha Covles, nós dois sorrindo para o sol. Quase deixei cair na caixa postal. Não tinha energia para mentir, mas atendi. E aí, você está bem? Sua voz era calorosa, firme e imediatamente tranquilizadora. Como foi o jantar em família? Minha programação padrão entrou em ação. A resposta padrão, aquela que eu já havia usado centenas de vezes, já estava nos meus lábios, estava tudo bem. Mas algo na preocupação genuína em sua voz minou minhas defesas. Não era uma pergunta educada. Ele realmente queria saber. O muro que eu havia construído com tanto cuidado em torno dos meus sentimentos começou a ruir. Fiquei em silêncio por um longo momento, o tipo de silêncio que diz mais do que palavras jamais poderiam. Respirei fundo e a verdade simplesmente saiu. Foi horrível, Liam, ouvi-me dizer, com a voz rouca de lágrimas não derramadas. Foi um desastre. E então, pela primeira vez, contei a ele. Não toda a saga de 2 anos de sacrifício financeiro, aquilo parecia pesado demais, complicado demais para ser descarregado em um único telefonema. Mas contei a ele sobre o jantar. Descrevi o restaurante,
o brinde condescendente, a dor da decepção do meu pai. Contei a ele como me sentia ao ser chamada de egoísta por pedir uma salada, por ser a pessoa que me moldaram para ser. As palavras saíram precipitadas, confusas e sem filtro, um relato cru de uma batalha que eu nem tinha percebido que estava perdendo tão feio. Enquanto falava, preparei-me para as respostas apaziguadoras de sempre, aquelas que ouvi a vida toda. Tenho certeza de que ele não quis dizer isso, ou clássico, bem, isso é só família. Eu esperava que ele tentasse amenizar as coisas, que oferecesse uma explicação lógica para a crueldade deles. Mas Liam não fez isso. Ele apenas ouviu. Deixou o silêncio pairar depois que terminei, dando espaço para que minhas palavras respirassem. E quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas tinha a força de um maremoto. Isso não é justo, Liv, disse ele simplesmente. Você não merece ser tratada assim. Só isso. Sem julgamentos, sem desculpas, sem tentativas de consertar. Apenas validação pura e simples. Com aquelas poucas palavras, um peso invisível e esmagador que eu nem sabia que carregava foi tirado dos meus ombros. Era como se eu tivesse caminhado quilômetros com uma mochila de 45 quilos e alguém finalmente tivesse me dito que eu tinha permissão para largá-la. Pela primeira vez, não me senti louca por estar machucada. Me senti vista. 1 hora depois, a campainha tocou. Abri e encontrei Liam parado na minha porta, com um pirex quente em uma mão e um livro na outra. O aroma rico e saboroso de cominho e pimenta em pó preencheu minha pequena entrada. Imaginei que você precisasse de uma refeição decente, disse ele com um sorriso suave, entregando-me o pote de seu chili com carne caseiro, minha comida caseira favorita. E isso também. Ele estendeu o livro. Era Ousando Muito por Brené Brown. Ela escreve muito sobre a coragem de aparecer e ser vista, de entrar na arena. Achei que poderia ser útil. A consideração dele foi tão direta, tão desarmantemente gentil, que quase me fez chorar. Não foi um gesto grandioso. Foi algo melhor. Foi um cuidado prático e silencioso. Foi enxergar uma necessidade e atendê-la sem esperar elogios ou recompensas. Naquela noite, não falamos muito mais sobre minha família. Não precisávamos. Sentamos no meu sofá surrado, comemos chili direto das tigelas e assistimos a um filme antigo em preto e branco na TV. A presença dele ao meu lado era uma declaração silenciosa: você não está sozinho. Eu estou do seu lado. Ele não era da minha família de sangue, mas naquele momento me deu a sensação de segurança e aceitação incondicional que eu vinha buscando a vida inteira, de pessoas que não conseguiam ou não queriam me dar. Depois que Liam foi embora, sentei-me no silêncio da minha sala e peguei o livro. Abri-o em uma página aleatória. Uma frase sublinhada por um leitor anterior me chamou a atenção: autocompaixão não é autoindulgência, é uma necessidade. Virei mais algumas páginas. Outra citação me chamou a atenção: limites são a distância em que posso amar você e a mim simultaneamente. Essas palavras eram como sementes sendo plantadas no solo seco e árido da minha alma. Pareciam estranhas e radicais. Limites, autocompaixão. Durante anos, meu sistema operacional foi construído com base na abnegação e no dever inabalável. A ideia de estabelecer um limite parecia um ato de traição. A ideia de ter compaixão por mim mesma parecia uma fraqueza. Eu não tinha um plano. Eu ainda estava assustada e confusa. Mas, pela primeira vez em muito tempo, enquanto estava ali sentado com a barriga cheia de chili quente e a mente cheia de novas ideias, senti uma pontada de esperança. Talvez ser forte não significasse suportar tudo. Talvez a verdadeira força fosse saber a hora de dizer chega. Os dias que se seguiram àquela noite com Liam foram de uma paz frágil. As palavras do livro de Brené Brown ecoavam na minha cabeça, agindo como um novo tipo de armadura. Limites, autocompaixão. Os conceitos ainda eram estranhos, mas, pela primeira vez, pareciam possíveis. Eu estava começando a acreditar que poderia aprender uma nova maneira de agir, uma nova maneira de ser forte que não exigisse que eu me incendiasse para manter os outros aquecidos. A esperança silenciosa era um broto verde hesitante brotando através do concreto rachado.
Então meu telefone tocou. A tela exibiu o nome de Scarlett, e a paz frágil se estilhaçou. Respirei fundo, com uma respiração tática, como a que se faz antes de entrar em uma situação tensa, e me preparei para o ataque inevitável, uma tempestade de lágrimas, uma enxurrada de acusações ou um monólogo carregado de culpa. Preparei minhas defesas, mas a voz do outro lado da linha era gentil, incomumente gentil. Liv, ela começou, com a voz baixa e trêmula. Ei, eu só queria pedir desculpas pelo jantar da outra noite. Papai passou dos limites. Ela fez uma pausa, e eu pude ouvir uma inspiração trêmula. E eu sei que você se sacrificou muito por mim. Eu realmente sei. Fiquei em silêncio, atordoado. Em todos os nossos anos, eu nunca tinha ouvido nada que se assemelhasse remotamente a uma admissão de culpa da parte dela, nunca um reconhecimento da natureza unilateral do nosso relacionamento. Aquela parte tola e teimosa de mim, a parte que ainda ansiava pela irmã que eu sempre desejei ter, começou a se agitar. A esperança, aquela emoção traiçoeira, começou a ressurgir. Talvez ela entendesse. Talvez pudéssemos finalmente consertar isso. Na verdade, ela continuou, com a voz ganhando um pouco mais de força, é por isso que estou ligando. Quero começar a fazer mudanças. Cansei de depender de todo mundo. Meu coração tolo disparou. Era isso. Era o momento que eu esperava. Ela começou a contar uma história animada e sem fôlego sobre uma grande oportunidade que havia encontrado, um estande na feira anual de artesanato de San Diego, no Parque Balboa. Ela pintou um quadro vívido de si mesma vendendo suas joias artesanais, com turistas e moradores admirando seu trabalho. Esta é minha chance de lançar um negócio de verdade, Liv, de finalmente me sustentar. E então veio o gancho. Acontece que a taxa de inscrição vence amanhã, e faltam exatamente $500. Ela falou às pressas, como se tivesse vergonha de perguntar. Juro que esta é a última vez, a última mesmo. Eu te pago assim que vender minhas primeiras peças. Eu prometo. Para fechar o negócio, ela imediatamente enviou uma mensagem com um link. Cliquei. Um site com aparência profissional apareceu, Feira de Artesanato de San Diego, celebrando os melhores artesãos do sul da Califórnia. Tinha fotos de pessoas animadas, depoimentos de ex-vendedores e um botão inscreva-se agora bem visível. Tudo parecia tão legítimo. As palavras de Brené Brown sobre limites pareciam a milhões de quilômetros de distância. A lembrança do apoio silencioso de Lian desapareceu. Tudo que eu conseguia ouvir era a voz da minha irmãzinha, finalmente parecendo querer crescer. A esperança desesperada de reconciliação abafou a voz silenciosa da razão na minha cabeça. É isso, pensei. Esta é a minha chance de ajudá-la a se ajudar. Não é uma esmola. É um investimento na independência dela. Meus dedos se moveram sozinhos. Abri meu aplicativo bancário, digitei o valor, adicionei o nome dela e cliquei em enviar. Pelos 2 dias seguintes, esperando ver histórias no Instagram de Scarlett freneticamente fazendo joias, cobertas de argila ou enfiando miçangas. Mas não havia nada, apenas silêncio. No terceiro dia, um nó familiar de inquietação se apertou em meu estômago. A curiosidade, tingida de pavor, levou a melhor. Abri o perfil dela e lá estava, uma publicação novinha em folha, publicada há menos de 1 hora. A imagem era inconfundível. Scarlett estava descansando em uma espreguiçadeira macia ao lado de uma piscina azul cintilante no que era claramente um resort de luxo. Ela estava em Santa Bárbara. Os distintos telhados vermelhos e as palmeiras eram uma pista clara. Ela segurava um coquetel vibrante adornado com um guarda-chuva em uma das mãos e, pendurada no ombro, a bolsa Fendi novinha em folha que eu a vira admirando no restaurante. Seu sorriso era deslumbrante. A legenda dizia: às vezes, você só precisa de uma escapada espontânea para recarregar sua energia criativa. #AmorPróprio #Vibrações Santa Bárbara. O sangue em minhas veias congelou. Minhas mãos ficaram dormentes. Com uma sensação nauseante de fim, voltei para a mensagem que ela havia me enviado. Cliquei no link para a feira de artesanato novamente.
Desta vez, a página era diferente, um fundo branco simples, letras pretas. Erro 404. Página não encontrada. Eu tinha sido manipulada com maestria. Não gritei. Não joguei meu celular contra a parede. A emoção que me invadiu não foi mágoa nem tristeza. Foi algo muito mais frio, muito mais cortante. Era uma raiva tão pura e absoluta que parecia água gelada inundando meu organismo. Ela não tinha apenas pegado meu dinheiro. Ela tinha pegado minha esperança, aquele último resquício teimoso de esperança por um relacionamento de verdade, e ela tinha rido disso. Ela usou meu profundo desejo de reconciliação como arma contra mim. Não foi um momento de fraqueza da parte dela. Foi calculado. Ela criou um site falso. Ensaiou um roteiro. Metodicamente, sem um pingo de consciência, defraudou a própria irmã. Caminhei até a janela e olhei para fora, meu olhar se voltando para o leste, em direção ao Mcas Miramar. Na base, éramos treinados para identificar o inimigo, estudar suas táticas e entender suas motivações. Fomos ensinados a nunca virar as costas para o campo de batalha. E naquele momento frio e silencioso, eu finalmente entendi. Meu campo de batalha havia mudado, e o inimigo não estava mais a um oceano de distância. Eu ainda estava olhando para a página Erro 404 no meu celular, a lápide digital da minha última esperança, quando ele começou a tocar novamente. A tela se iluminou com uma imagem familiar, meu pai, sorrindo em seu iate, a própria imagem do sucesso. A raiva gélida que se instalara em meus ossos começou a se solidificar, transformando minhas veias em chumbo. Este era um confronto que eu não havia planejado, mas toda a minha vida havia sido um treinamento para ele. Deixei tocar 2 vezes, um pequeno e deliberado ato de desafio. Então atendi, com a voz deliberadamente monótona. Olá, Olivia, ele disse em voz alta, sua voz irradiando uma alegre ignorância tão completa que era quase uma forma de arte. Tenho uma notícia fantástica. Eu não disse nada. Meu silêncio era uma zona morta, um vácuo que sinalizava que algo estava errado, mas ele ou não percebeu ou não se importou. Era como gritar para um furacão. Sua irmã Scarlett finalmente encontrou sua verdadeira paixão. Escultura. Dá para acreditar? Ela me mostrou algumas das ideias dela, e elas são brilhantes. Absolutamente brilhantes. Tem um curso de mestrado muito prestigiado em Laguna Beach, e eu decidi patrociná-la. É exatamente o que ela precisa para decolar na carreira. Permaneci em silêncio, ouvindo o zumbido da geladeira, concentrando-me no som para manter a minha voz firme. Ele continuou, alheio à quietude mortal do meu lado da linha. Claro, a mensalidade é alta, um verdadeiro compromisso. E eu estava pensando que você deveria contribuir com uma parte. Seria um gesto maravilhoso de apoio fraternal. Afinal, estamos falando do futuro da sua irmã. Pense nisso como um investimento na felicidade dela. Um investimento. A palavra detonou no silêncio do meu apartamento. Um investimento no futuro de uma mulher que acabará de usar meus últimos $500 para financiar férias de luxo com uma bolsa de grife, no futuro de seu filho de ouro, cuja criatividade ele estava disposto a financiar com um cheque em branco. Embora minhas próprias realizações no mundo real fossem tratadas como um hobby peculiar, ele nem sequer perguntou. Não perguntou sobre minhas finanças, minha vida ou meu bem-estar após o jantar desastroso. Ele simplesmente discou meu número com a plena expectativa de que eu desempenhasse minha função designada, o caixa eletrônico da família, o recurso sem emoções infinitamente renovável. A represa dentro de mim não se rompeu simplesmente. Vaporizou-se num clarão de calor e pressão. Não, eu disse. A palavra saiu calma, isenta de qualquer raiva ou emoção. Foi uma simples declaração de fato, uma porta fechada. Isso paralisou, um instante de silêncio confuso. O que você disse? Perguntou ele, com a voz carregada de genuína descrença, como se eu tivesse começado a falar uma língua estrangeira de repente. Eu disse não, repeti, com a voz um pouco mais alta dessa vez, cada sílaba áspera e distinta, como balas sendo colocadas na câmara de um rifle.
Não vou dar mais um centavo a ela e, francamente, você também não deveria. A fachada alegre desapareceu de sua voz, substituída por um rosnado baixo de indignação. O rei não estava acostumado a ser desafiado em sua própria corte. Como ousa falar comigo desse jeito? Ele retrucou. Depois de tudo que esta família fez por você. E foi isso. Esse foi o insulto final, o gatilho. Os anos de raiva reprimida, de orgulho reprimido, de sofrimento silencioso, irromperam com a força de uma carga de ruptura. Acabou comigo, retruquei, minha voz de repente como aço, afiado o suficiente para cortar vidro. O que exatamente essa família fez por mim? Foi me deixar me formar na escola de oficiais completamente sozinho, no meio de uma multidão de famílias comemorando enquanto você estava em um festival de vinhos? Será que estava pegando o pagamento de combate que eu ganhava em um lugar onde as pessoas estavam tentando me matar e usando para pagar o aluguel da minha irmã por 2 anos seguidos? Eu mal respirava agora, as palavras jorrando de mim em uma torrente de fúria justificada, uma prestação de contas completa de uma dívida que nunca poderia ser paga. Ou talvez tenham sido os $500 que me roubaram na semana passada, dinheiro que ela me disse que era para uma feira de arte, com direito a um site falso, para que ela pudesse fazer compras em Santa Bárbara com sua nova bolsa Fendi, na mesma semana em que você se sentou na minha frente com um terno de $1.000 e teve a audácia de me chamar de egoísta. O outro lado da linha ficou completamente em silêncio. O único som era a minha respiração ofegante e as batidas frenéticas do meu coração contra as costelas. Eu quase conseguia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça enquanto ele tentava processar as informações que eu acabará de revelar. Ele era um empresário que se orgulhava de conhecer todos os ângulos. E eu tinha acabado de revelar uma falha catastrófica de inteligência que expôs a base podre de sua família perfeita. Quando voltei a falar, o fogo na minha voz havia desaparecido. Havia queimado toda a dor e a raiva, deixando para trás algo limpo, duro e inquebrável. Minha voz estava calma, o tom inabalável de um oficial emitindo uma ordem final e inegociável. O apoio financeiro acaba, declarei, com a voz tão firme quanto a mira de um rifle. Em 30 dias. Ela tem um mês para conseguir um emprego e descobrir como se sustentar como qualquer outro adulto no planeta. Isso não é uma discussão. Isso não é uma negociação. Fiz uma pausa, deixando as palavras penetrarem em mim, cada uma delas um prego no caixão do nosso antigo relacionamento. Este é um anúncio. Antes que ele pudesse formular uma resposta, antes que pudesse argumentar ou extravasar sua raiva, apertei o ícone vermelho na tela. A linha caiu. Minha mão tremia. Meu coração batia forte contra o peito como se quisesse sair. Mas, pela primeira vez em toda a minha vida, senti que podia respirar de verdade. O ar nos meus pulmões parecia limpo, puro. Se você já sonhou em ter a coragem de fazer uma ligação dessas, curta agora mesmo. E eu preciso saber que você está comigo nessa missão. Comente com a palavra concluído se você acredita que chegou a hora da Olivia acabar com tudo isso. Na Marinha, nosso lema é sempre fiel, sempre fiel. Durante anos, fui fiel às pessoas erradas. Fui leal a uma ideia distorcida de família, a um papel que nunca deveria desempenhar. Naquele dia, ao desligar o telefone na cara do meu pai, finalmente completei a missão mais difícil da minha vida. Finalmente fui fiel a mim mesmo. No momento em que desliguei na cara do meu pai, o contra-ataque começou. Meu telefone explodiu. Não era apenas um zumbido, era uma vibração constante, um ataque digital constante. Uma enxurrada de mensagens do meu pai chegou em rápida sucessão, cada uma com um tom diferente de chantagem emocional. A primeira era ofensiva: você está destruindo esta família. A próxima era ameaçadora: você vai se arrepender disso. Scarlett, enquanto isso, escolheu uma tática diferente, uma série de mensagens de voz chorosas e confusas me acusando de ser insensível, ciumenta e incapaz de entender a alma de um artista. No passado, esse ataque coordenado teria abalado minha determinação. Eu teria sido inundado pela culpa, desesperado para fazer as pazes a qualquer custo. Mas a mulher que atendeu aquele telefonema não era a mesma que está sentada aqui agora. O gelo nas minhas veias não derreteu.
Ele endureceu e virou um propósito. Não respondi. Nem ouvi as mensagens de voz depois dos primeiros segundos histriônicos. Em vez disso, silenciei todas as notificações. Então, fui até minha mesa, peguei um bloco de notas limpo e uma caneta. No Corpo de Fuzileiros Navais, somos ensinados que o caos é o inimigo. Você não reage a uma crise, você a administra. Você a enfrenta com um plano. No topo da página amarela, escrevi um título em letras maiúsculas e limpas: Operação Liberdade Pessoal. Abaixo disso, elaborei uma declaração de missão, defini meus objetivos, listei ameaças potenciais e delineei meus cursos de ação. Eu estava aplicando o ciclo ODA: observar, orientar, decidir, agir, à bagunça da minha própria vida. Eu estava tratando minha família como uma campanha militar. Uma pequena e triste parte de mim doía só de pensar. Não se tratava de um adversário estrangeiro. Era meu pai, minha irmã. Mas a parte maior e mais racional de mim sabia a verdade. Esta era a única maneira de sobreviver. A primeira fase de qualquer operação é consolidar suas forças e proteger seus aliados. Eu tinha um, e ele era o único de quem eu precisava. Liguei para o Liam. Ei, você está livre? Preciso de um estrategista. Quando ele chegou pouco tempo depois, eu tinha o bloco de notas aberto na minha mesa de centro como um mapa de batalha. Dei a ele o relatório completo da situação, o telefonema com meu pai, o ultimato de 30 dias e minha avaliação das prováveis reações do inimigo, mais culpa, tentativas de me isolar, talvez até um confronto direto. Liam ouviu atentamente, com uma expressão séria, concordando com a cabeça em pontos-chave. Ele não ficou chocado nem com medo. Não me disse que eu estava exagerando. Olhou minhas anotações, depois olhou para mim, e seus olhos estavam cheios de respeito. Este é um bom plano, Liv. Um plano sólido, disse ele. Bateu no bloco de notas. Mas você precisa de mais poder de fogo, do tipo legal. Você deveria, no mínimo, consultar um advogado. Entenda seus direitos, caso tentem alguma coisa com finanças ou propriedades no futuro. É sobre proteger seu flanco. Então ele estendeu o braço por cima da mesa e pegou a minha mão, com firmeza. Você não precisa lutar sozinha, disse ele, com a voz baixa, mas firme. Eu sou sua retaguarda. Eu te protejo. Aquela simples metáfora militar, vinda dele, um civil, significava mais do que ele jamais poderia imaginar. A próxima fase foi a coleta de informações. Seguindo o conselho de Liam, comecei a reunir meu arquivo de evidências. Não se tratava de vingança. Tratava-se de munição para a defesa. Analisei meus extratos bancários e tirei prints de todas as transferências de $1.400 para a Scarlett nos últimos 2 anos, destacando as datas. Revisei 2 anos de mensagens de texto, registrando cada apelo manipulador, cada promessa quebrada de só mais alguns meses. Encontrei o e-mail antigo do meu pai, aquele que ele me enviou depois que consegui minha primeira promoção, onde ele declarava explicitamente que eu não precisava de ajuda financeira, já que os militares cuidam de si mesmos. E o mais importante, salvei as capturas de tela da história de Scarlett em Santa Bárbara no Instagram, a foto na piscina, a bolsa Fendi, a legenda despreocupada, junto com uma captura de tela da página Erro 404 da Feira de Arte Falsa. Cada pedaço de evidência que eu coletava era como uma placa de aço sendo adicionada à minha armadura. Ela solidificava minha determinação, apagando qualquer resquício de dúvida. Os fatos eram os fatos. A fase final foi estabelecer meu perímetro e definir minhas regras de engajamento. Eu sabia que os telefonemas e mensagens de texto eram apenas o primeiro sinal. Eles exigiriam um confronto direto, uma emboscada, e eu estaria pronto para isso. Sentei-me e escrevi meu roteiro, as frases exatas que usaria, os limites que imporia. 1. Eu te amo, mas não vou mais financiar o estilo de vida da Scarlett. 2. Não vou me envolver em discussões que envolvam críticas, comparações ou culpas. 3. Se esta conversa se tornar tóxica ou desrespeitosa, eu vou embora. Essas eram as minhas regras de combate.
Eu não seria arrastado para um tiroteio caótico e emocional, onde eles detinham todas as vantagens. Eu não permitiria que eles ditassem os termos. Desta vez, eu controlaria o campo de batalha. Eu definiria a hora, o local e o tema do combate. Olhei para minhas anotações, para as evidências coletadas no meu laptop, para as regras simples e poderosas que eu havia escrito para mim mesma. O medo ainda estava lá, um zumbido baixo ao fundo. Mas, pela primeira vez, foi ofuscado por outra coisa: prontidão. Eu estava pronta. Como eu havia previsto em meu plano de batalha, eles não esperaram muito. Poucos dias depois do telefonema, enquanto eu dirigia meu velho Honda em direção ao portão principal do Cas Miramar após um longo dia, eu vi. Estacionado na área de espera civil, logo ao lado, o reluzente Mercedes preto do meu pai parecia uma pantera à espera do ataque. Tão deslocado ali quanto um smoke em um campo de tiro, sua superfície polida refletia o sol forte da tarde, um farol da riqueza de Lajola em um mundo de camuflagem desértica e veículos do governo. Meu corpo inteiro entrou em alerta máximo, minhas mãos apertaram o volante. Era isso, a emboscada. Quando parei na faixa de saída, preparando-me para mostrar minha identidade ao jovem fuzileiro naval de guarda, os dois saíram. Meu pai avançou com um ar de absoluta autoridade, posicionando-se diretamente na frente do meu carro. Scarlett o seguia, um exemplo de sofrimento praticado. Seus ombros estavam caídos, seus olhos já vermelhos e inchados, e ela segurava um lenço de papel. Ela viera preparada para o papel de vítima trágica. Precisamos conversar, Olivia, disse meu pai, com a voz carregada do mesmo tom autoritário que usava para fechar negócios. Não era um pedido. Era uma convocação. Eles haviam escolhido seu campo de batalha, mas escolheram mal, pensaram que estavam me encurralando, me confrontando no meu mundo para me mostrar o quão pouco importava comparado ao deles. Mas eles haviam cruzado uma linha, um perímetro físico em meu território, um lugar onde suas regras de riqueza e influência não significavam nada. Ali, eu não era apenas Olivia Anderson, a filha obediente e problemática. Ali, eu era a Capitã Anderson, uma oficial do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, e todos os fuzileiros navais que guardavam aquele portão sabiam minha patente e meu nome. Eles haviam cometido um erro muito grande e público. Estacionei o carro, desliguei o motor e saí para o calor sufocante. O asfalto quente irradiava o sol do dia, e o som familiar dos motores a jato treinando acima era um rugido visceral que me fazia sentir em casa. Não caminhei em direção a eles. Permaneci firme ao lado da porta do motorista do meu carro, com os pés afastados na largura dos ombros e cruzei os braços sobre o peito. Era uma postura relaxada, mas autoritária, a mesma que eu usava ao me dirigir aos meus oficiais subalternos antes de um briefing de missão. Você tem 5 minutos, eu disse, com a voz monótona, sem emoção, e alta o suficiente para ser ouvida acima do barulho dos jatos. Conversamos aqui mesmo. Meu pai pareceu atordoado, seu jogo de poder instantaneamente desfeito pela minha recusa em me envolver nos termos dele. Do que você está falando? Entre no carro, ordenou, gesticulando em direção à sua Mercedes. Vamos a uma cafeteria discutir isso como uma família civilizada. Não, respondi, com um olhar firme. Não vou a lugar nenhum. Este é o meu local de trabalho. Você e Scarlett estão atrapalhando o trânsito e criando um possível problema de segurança em uma instalação militar federal. Deixei isso penetrar por um segundo, usando a terminologia oficial para reforçar a realidade de onde estavam. Vocês têm 5 minutos antes que eu não tenha escolha a não ser chamar a polícia para lidar com a perturbação da segurança no portão principal. A ameaça caiu exatamente como eu pretendia. A cor sumiu do rosto bronzeado do meu pai. Ele era um homem que entendia de poder e influência, e sabia com absoluta certeza que eu não estava blefando. A palavra MP transformou sua vantagem em campo em um risco catastrófico. Ele não era mais um CEO poderoso. Era um civil causando problemas em propriedade governamental. Ao ver o pai vacilar, Scarlett imediatamente iniciou sua manobra planejada. As lágrimas começaram a rolar, soluços pesados e intensos, projetados para causar o máximo efeito.
Como você pode fazer isso comigo? Gritou ela, com a voz embargada pelo desespero ensaiado. Sou sua irmã. Vou ficar sem teto. Vou ficar na rua por sua causa. Você não vai sair na rua, respondi, com a voz fria e dura como um bloco de gelo. Olhei diretamente para ela, além das lágrimas, além da apresentação, encontrando seus olhos com um olhar que não demonstrava piedade. Você encontrará um colega de quarto. Você conseguirá um emprego, talvez 2 empregos, como outras pessoas. Você aprenderá a viver dentro das suas possibilidades. Isso se chama ser adulto. Meu pai, recuperando-se um pouco, interveio, com a voz rouca de uma raiva renovada e vacilante. Você está sendo insensível. Você não tem coração? Ela é uma artista. O espírito dela é sensível demais para ser esmagado por trabalhar no Starbucks. Então a escolha é dela, eu disse, desviando o olhar para ele. Cada palavra era deliberada, cada emoção arrancada e guardada para depois. Ela pode escolher proteger seu espírito sensível ou pagar o aluguel. E eu estou fazendo a minha escolha. Escolho não mais financiar irresponsabilidades. Vocês estão destruindo esta família, ele finalmente berrou, sua perda de controle tão completa que ele estava gritando. Sua voz elevada chamou a atenção dos fuzileiros navais na guarita e de alguns soldados subalternos que passavam por ali. Eles diminuíram o passo, com olhares curiosos. Eu podia sentir o olhar coletivo deles sobre nós, sobre aquele drama civil bizarro e confuso que se desenrolava aos portões da base deles. Era isso, o fim do jogo. Ele havia se intensificado em público, e agora eu poria fim em público. Enfiei a mão no bolso, com movimentos calmos e comedidos, e peguei meu celular. Abri minhas fotos. Não precisei procurar. A evidência estava logo ali. Era a captura de tela de Santa Bárbara, Scarlett, à beira da piscina, coquetel na mão, bolsa Fendi à mostra. Levantei o celular, virando a tela para que meu pai pudesse ver com clareza. Não disse nada. Apenas deixei a imagem, em toda a sua alta resolução e glória ensolarada, falar por si. Este é o rosto de alguém prestes a ficar sem teto? Perguntei, com a voz perigosamente baixa. Ou são os meus $500 para a feira de arte? O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo grito distante de um caça. Os soluços de Scarlett engasgaram em sua garganta, como se um interruptor tivesse sido acionado. Meu pai olhou fixamente para a tela brilhante, com a boca ligeiramente aberta. O confiante e poderoso magnata do mercado imobiliário havia desaparecido completamente, substituído por um homem que havia sido total e completamente enganado. Ele não tinha palavras. Não havia palavras. A imagem era a verdade, e havia detonado todo o seu argumento, deixando apenas fumaça e escombros. Abaixei o celular e o guardei de volta no bolso. Seus 5 minutos acabaram, disse eu, com a voz firme. O aviso de 30 dias continua válido. Não volte aqui. Virei as costas para eles, entrei no carro e liguei o motor. Engatei a marcha e me afastei do portão, passando pelas figuras silenciosas e observadoras do meu pai e da minha irmã. Não olhei pelo retrovisor. A batalha havia terminado e eu havia vencido. Ao me afastar dos portões de Miramar, a adrenalina que alimentara meu confronto começou a recuar como uma maré vazando, deixando para trás uma costa árida e desconhecida. A vitória que eu sentirá no calor do momento evaporou, substituída por uma profunda sensação de exaustão que pareceu se instalar profundamente em meus ossos. Eu havia vencido a batalha, mas não houve celebração triunfante. Havia apenas uma tristeza oca e dolorosa. De volta ao meu apartamento, não acendi as luzes. Entrei na sala e afundei no sofá, o silêncio do cômodo me pressionando. Percebi então que não havia confrontado apenas meu pai e minha irmã. Eu havia confrontado a imagem idealizada da família que eu sempre desejei desesperadamente, aquela em que eu era vista, valorizada e amada incondicionalmente. Aquela imagem, aquela esperança de uma vida inteira, foi a verdadeira vítima da batalha daquele dia. Ela havia sido destruída irremediavelmente.
E pela primeira vez em anos, me permiti chorar, não as lágrimas performáticas da minha irmã, mas lágrimas silenciosas e pesadas que traçavam caminhos quentes pelo meu rosto na escuridão. Eu não estava chorando por fraqueza. Eu estava lamentando uma fantasia. A luta tinha acabado, mas o tremor secundário estava apenas começando. Nas semanas seguintes, eles usaram todas as táticas psicológicas disponíveis. A primeira jogada partiu da minha madrasta, Genevieve. Ela ligou certa tarde, com a voz melosa, uma mistura de preocupação e reprovação gentil. Ela falou longamente sobre como meu pai estava devastado, como ele não conseguia comer, não conseguia dormir. Ele está simplesmente de coração partido, Olivia, murmurou. Você é a filha mais velha. Cabe a você ser uma pessoa melhor, fazer as pazes. Depois veio a campanha da Scarlett. Ela começou a me enviar fotos antigas da nossa infância por mensagem, nós duas sem dentes, construindo um castelo de areia em Coronado, outra na manhã de Natal, enterrada em papel de presente. Cada imagem vinha acompanhada de uma mensagem curta e melancólica, lembra como éramos, e sinto falta da minha irmã mais velha. Era um sofisticado movimento de pinça para me fazer sentir culpado, projetado para romper minhas novas defesas. 1 ano atrás, teria funcionado. Eu teria cedido. Mas as palavras do livro de Brené Brown e a sabedoria simples da oração da serenidade se tornaram meu escudo. Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para distinguir uma da outra. Virou meu mantra. Eu não podia mudá-los, seu comportamento, suas percepções, suas escolhas. Mas eu podia mudar a forma como eu respondia. Eu podia me mudar. A cada tentativa, minha resposta era educada, breve e inabalável. Agradeço o contato, mas preciso de um tempo agora. Não discuti. Não expliquei. Simplesmente segurei a linha. O verdadeiro ponto de virada, o momento que mudou minha perspectiva para sempre, aconteceu numa tranquila manhã de sábado. Vesti meu uniforme de gala para comparecer ao culto em memória de um sargento de artilharia da minha antiga unidade, um bom homem chamado Marcos, que havia sido morto por um IED no Iraque. Fiquei em posição de sentido no fundo da capela, ouvindo os elogios fúnebres, observando sua jovem viúva tentar confortar seus 2 filhos pequenos. A dor deles era algo tangível, uma presença física na sala, imensa e absoluta. E diante daquela perda monumental, meu próprio drama familiar de repente pareceu pequeno. As ofensas, os insultos, as traições financeiras, eram reais, eram dolorosos, mas não eram isso. Não eram um caixão coberto com uma bandeira. Não eram 2 crianças que nunca mais viriam o pai. Percebi que a vida era curta e preciosa demais para ser desperdiçada em guerras intermináveis e tóxicas no fronte doméstico. Eu não queria mais lutar. Eu só queria paz. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com 2 papéis de carta simples, um para o meu pai e outro para a Scarlett. Escrevi por horas, rascunhando e refazendo, não porque quisesse que as palavras fossem precisas, mas porque queria que fossem verdadeiras. Não listei minhas queixas nem removi velhas feridas. Não houve acusação, apenas uma simples declaração da minha própria realidade. Para o meu pai, escrevi: Pai, eu te amo, mas não posso continuar nosso relacionamento do jeito que temos sido. Para o meu próprio bem-estar, preciso ser tratada com respeito. Eu te perdoo pelo passado, não porque estava tudo bem, mas porque preciso me livrar da raiva que tenho carregado. É muito pesada. Para a Scarlett, escrevi: sempre te amarei como minha irmã, mas não posso mais tolerar um estilo de vida que está prejudicando nós duas. O apoio financeiro está acabando, como eu disse que acabaria. Eu te perdoo, não para desculpar suas ações, mas para me livrar do ressentimento. Enviar aquelas cartas foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Minha mão tremia quando as coloquei na caixa de correio azul dos Correios dos Estados Unidos. Mas, ao me afastar, uma profunda sensação de alívio me invadiu. Perdoar, finalmente entendi, não era construir uma ponte para que eles cruzassem de volta a minha vida. Era fechar uma porta atrás de mim, firme e definitivamente,
para que eu pudesse parar de olhar para trás e finalmente começar a caminhar em direção ao espaço tranquilo e aberto à minha frente. Um ano depois, estou na sala de estar do meu apartamento em North Park, San Diego. O sol do fim da tarde entra pelas grandes janelas, iluminando partículas de poeira que dançam no ar e lançando um brilho acolhedor nas paredes verde-mar recém-pintadas. O cheiro suave e limpo de tinta nova e serragem ainda persiste, um cheiro que passei a associar a novos começos. Não é um palácio, não para os padrões de La Jolla, mas é meu, cada centímetro quadrado. Na parede principal, onde um retrato formal de família poderia estar pendurado em outra casa, pendurei um grande mapamundi em estilo antigo. Comecei uma coleção de pequenos alfinetes coloridos para marcar os lugares para onde o corpo de fuzileiros navais me enviou, os desertos áridos do Afeganistão e do Iraque, o verde exuberante de Okinawa. Cada broche é um testamento, um lembrete dos desafios que me moldaram na pessoa que sou hoje. Ao lado do mapa, há uma grande fotografia emoldurada minha e de Lia, nossos rostos brilhando de suor e sorrisos triunfantes no cume da montanha Covles, com toda San Diego se estendendo abaixo de nós. Não há fotos de família estranhas e posadas nas minhas paredes. Esta casa é decorada com evidências de uma vida que estou construindo ativamente para mim. Esta é uma casa construída não por obrigação, mas sobre uma base de paz arduamente conquistada. Meu relacionamento com a minha família, ou o que restou dela, estabeleceu-se em uma órbita nova e distante. Depois que enviei as cartas, meu pai ficou em silêncio por um longo tempo. Não houve mais mensagens de texto raivosas, nem mais tentativas de contato por meio da minha madrasta. Então, perto das festas de fim de ano, apareceu um texto simples: Feliz Natal. E outro no Ano Novo: Feliz Ano Novo. Não houve pedido de desculpas, mas também não houve críticas, nem exigências. Foi um começo, talvez, uma trégua frágil estabelecida através de uma fronteira recém-definida. E Scarlett, bem, Scarlett, diante da perda repentina e irreversível de sua principal fonte de renda, foi forçada a fazer a única coisa que havia evitado a vida toda. Ela foi forçada a crescer. Ela se mudou para a casa de uma amiga para dividir o aluguel, conseguiu um emprego de meio período em uma cafeteria e, para minha genuína surpresa, começou a vender suas obras de arte no Etsy. Ela me manda mensagens de vez em quando, geralmente uma pergunta hesitante sobre o meu trabalho ou um simples espero que você esteja bem. A grandiosa e dourada ponte de obrigação e dependência que um dia nos conectou ruiu no cânion abaixo. Mas agora, timidamente, começamos a construir uma nova em seu lugar, menor, mais simples, porém mais forte, construída sobre a sólida base do respeito mútuo. A campainha toca, me tirando dos meus pensamentos. Lia está parado ali, segurando uma garrafa de champanhe de boa qualidade, com um sorriso largo no rosto. Para inaugurar um novo lugar, diz ele, entrando. Atrás dele estão alguns dos meus amigos mais próximos da unidade, colegas fuzileiros navais que me viram nos meus melhores e piores momentos. Ainda não há móveis, exceto por algumas caixas. Então, estouramos o champanhe e sentamos no chão de madeira em círculo, passando a garrafa de mão em mão. A sala se enche de risos e da camaradagem natural que só surge quando passamos por dificuldades compartilhadas. Trocamos histórias do serviço, o tipo de humor negro que os civis nunca entendem direito. Olhando para seus rostos, iluminados pelo sol poente, esse grupo de pessoas inteligentes, fortes e leais que me apoiam sem questionar, sinto uma onda de gratidão tão poderosa que quase me faz chorar. Esta é a minha família, a família que escolhi. E neste momento, finalmente compreendo o verdadeiro legado de um soldado. Não se trata das medalhas que se conquista ou das batalhas que se vence em solo estrangeiro. Trata-se de pegar as lições essenciais do nosso credo, honra, coragem, comprometimento, e aprender como aplicá-las às batalhas silenciosas e muitas vezes mais difíceis da vida cotidiana. A maior lição, a ordem final que tive que aprender a seguir, foi que a lealdade mais importante que você pode ter é para com a pessoa que você vê no espelho. Mais tarde, depois que todos foram para casa, fico sozinho na minha pequena varanda, sentindo uma brisa fresca vinda do Pacífico. Contemplo a extensão cintilante das luzes da cidade lá embaixo. Ainda sou a capitã Olivia Anderson, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos.
Ainda sirvo ao meu país com todo o orgulho que possuo. Mas não sou mais uma soldada lutando uma guerra em duas frentes. Garanti minha base. Estabeleci meus limites. E encontrei minha paz. Enquanto o sol finalmente se põe no horizonte, pintando o céu com pinceladas flamejantes de laranja e roxo, sei que este não é o fim de um dia. É o amanhecer de uma nova vida, uma vida que eu mesmo construí. Aquela paz que encontrei não foi um fim. Foi um começo. Minha história é a prova de que o seu passado não escreve o seu futuro. Você escreve. As ordens mais importantes que você seguirá são aquelas que você dá a si mesmo: ser respeitado, ser valorizado e ser livre. Obrigada por ser minha retaguarda nesta jornada. Se esta história ressoou com você e você está pronto para ouvir mais histórias de força, sobrevivência e vitória conquistada por você mesmo, não deixe de clicar em seguir e ativar as notificações. Você não está sozinho neste campo de batalha.